Olá, esse é o curso completo de JavaScript para iniciantes e estudantes. Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é o switch case. Então, se você tem interesse, em saber como utilizar esse recurso e como realizar pesquisas dentro da sua aplicação web, assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a 7ª aula do curso de JavaScript. Sugiro, se você está chegando agora, você clicar no card e acessar a nossa playlist completa, e entender como nós chegamos até aqui. Nessa aula nós vamos falar sobre o switch case, que é um item que, entre outras coisas, você pode utilizar para realizar pesquisas no site. Todo esse item que está aqui dentro dos scripts eu vou apagar, tudo bem? Vou deletar. E nós vamos começar a criar a nossa estrutura aqui. Bom, para realizar a pesquisa, geralmente a pessoa ela tem que saber o que é que ela vai pesquisar, E para exibir informações na tela, nós temos duas opções mais comuns, que é o document.write e nós temos também o prompt que realiza uma pergunta. Então nós vamos imaginar, para esse caso aqui, que a pessoa ela tem três opções, se ela digitar o número 1, a primeira opção, ela vai ver informações sobre o SSD. Para você que não sabe, SSD é a memória de um computador, resumidamente falando. 2, ela vai ver informações sobre a placa-mãe de um computador, E 3, ela vai ver informações sobre a memória RAM de um computador. Então nós temos esses três itens aqui, ok? Para fazer essa pergunta, nós vamos criar então uma variável chamada let, uma variável let, chamada pesquisa, E ela vai receber um prompt, onde nós vamos dizer, para a pessoa que ela pode pesquisar. Então vou abrir aqui aspas, qual pesquisa deseja realizar? 1. SSD. 2. Placa-mãe. 3. Memória RAM. Então nós temos esses três itens aqui. Tudo bem? Feito isso, nós vamos perguntar para a pessoa. E aí nós vamos colocar as opções de pesquisa aqui justamente no switch case, as respostas na verdade. Então nós vamos criar a estrutura switch, desse jeito aqui, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aqui as chaves. Uma coisa que eu preciso que você entenda muito bem é o seguinte, Quando nós colocamos aqui a pesquisa, na verdade nós precisamos fazer uma conversão. Não vai funcionar a princípio, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Se você assistiu às aulas anteriores e viu, quando nós falamos lá sobre a estrutura de decisão if-else, você sabe que os parâmetros da pesquisa, elas vêm dentro aqui dos parênteses. Então, o que nós vamos levar em consideração aqui para esse switch? Nós vamos levar em consideração aquilo que tiver na variável pesquisa. E aqui, pessoal, nós podemos colocar as nossas três respostas. Eu vou fazer aqui numa sequência um pouco diferente do normal, porque eu acho que vai ficar mais didático, vai ficar mais fácil de explicar. Então, a primeira resposta, nós vamos colocar aqui, document.write, E vamos colocar aqui a informação, SSD, 2 pontos. Vou colocar bem resumidamente, É a memória memória de um computador. Bem resumido mesmo, para a nossa aula não ficar muito longa. E depois que nós criamos aqui a resposta, é necessário você parar a pesquisa, Senão ele vai continuar buscando informações em outras linhas. Para isso nós utilizamos um comando chamado break. Tudo bem? Próxima resposta. Então, document .write, Vamos colocar aqui a segunda resposta, a placa-mãe. Então,
placa-mãe. Deixa eu tirar esse 2 daqui. Vamos colocar lá a resposta, né? É a responsável por ligar as informações, aliás, por ligar todos os componentes do computador, tá? Bem resumido também. E aqui nós colocamos então um break. Bom, o terceiro item será o mesmo, então para economizar tempo eu vou copiar aqui e colar embaixo, tá? E vou colocar aqui a próxima resposta, né? Memória RAM. É a memória... Deixa eu colocar aqui, ó. É a memória de execução de um computador, tá? Então, legal. Temos aqui as nossas 3 respostas, né? Bom, vou teclar aqui Ctrl S, você vai perceber que sai a bolinha aqui de cima. Agora, o que eu preciso inserir aqui então, né? Os casos. O nome desse recurso é switch case. Então, nós precisamos colocar os casos. Caso a pessoa digite 1, né? Ela tem essa resposta. Caso ela digite o 2, ela tem essa resposta. E caso o 3, né? Será essa resposta. Isso é bem simples. Eu vou vir aqui em cima da primeira questão, né? Vou colocar aqui, vou até abrir um pouquinho mais de espaço. Eu vou colocar case 1, 2 pontos. Próxima questão, olha só. Case 2, né? 2 pontos. Vou colocar aqui, ó. Case 3, 2 pontos. Tá? Então, tá aqui. Esse aqui é o X da questão. Vamos salvar, né? Repara que está com a bolinha aqui em cima. Vou teclar Ctrl S e beleza. Bom, aqui nós temos que levar em consideração o seguinte, né? Como nós estamos trabalhando com números para uma resposta em texto, tá? Vai haver um conflito. Mas de qualquer forma, deixa eu só ver a reação que está tendo aqui no navegador, ó. Eu vou renderizar aqui, ó. Ele vai perguntar qual a pesquisa que deseja realizar. Vou colocar aqui número 2, um OK, e olha lá. Ainda não tive nenhuma resposta. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma conversão, tá? Nós precisamos dizer que o que será coletado aqui na caixa é um número. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Olha só. Eu vou dizer que a variável pesquisa, né? Ela será um número. Então, eu vou colocar aqui, ó, number. Tudo bem? E esse number com letra maiúscula, tá? Abri e fechei parênteses. Aonde que será um número? Será justamente na variável pesquisa. Tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente converti aquilo que é recebido geralmente numa caixa de texto para um número. Estou dizendo aqui que a variável pesquisa deve entender a informação como número. Tudo bem? Teclei Ctrl S, vamos lá novamente para o navegador, renderizar. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 2. Ok. E aí, nós temos lá então uma resposta, né? Renderizei, vou colocar aqui o número 1. Ok, temos lá mais uma resposta. E assim sucessivamente. Então, desse jeito, é possível realizar pesquisas dentro do site, né? Nós conseguimos fazer aqui pesquisas dentro da nossa aplicação web. É um item muito interessante, tá? Esse é um curso para iniciantes, né? Para estudantes, mas é legal você se aprofundar nesse assunto. Nós vamos criar, né, em aulas futuras aqui, uma aplicação completa, então eu te peço que você se inscreva no canal, né? Principalmente se essa aula te ajudou em alguma coisa, que você ative o sino, né? E que você, claro, deixe o seu like aqui para ajudar na nossa divulgação. Um grande abraço, te vejo em próximas aulas, então, até lá!